Graça e a paz, amado do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para estarmos ministrando a palavra do Senhor. Amém. Hoje, terça-feira, dia do nosso curso, onde a mestra Elilda estava nos ministrando, mas devido a uns contratempos não foi possível. Hoje ela dá continuidade, estará dando na próxima semana, se assim for a vontade do Senhor. Amém. Então vamos estar ministrando uma palavra para a edificação dos irmãos e pedimos mais uma vez a sua atenção, amém, para aquilo que o Senhor vai estar ministrando para a sua vida. Oremos ao Senhor, feche os seus olhos. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que temos para estarmos unidos em espíritos, para nos alimentarmos do Senhor. Te peço nesta hora, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, trazendo luz ao nosso entendimento. Que o Espírito da sabedoria e da revelação se manifeste poderosamente em nossas vidas. Que os olhos do nosso entendimento sejam por Ti iluminados e que sejamos cheios de pleno conhecimento da Tua vontade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, gostaria de ministrar nesta noite sobre realidade versus verdade. Amém? Realidade versus verdade. E gostaria de ser didático para que os irmãos pudessem entender sobre esse tema nesta noite e atente àquilo que seus ouvidos irão ouvir nesta hora. Vivemos em um mundo onde podemos nos deparar com a realidade ou com a verdade. Nós é quem decidimos se ficaremos com a realidade dos fatos ou com a verdade da palavra de Deus. Amém, queridos? Nós podemos ver neste mundo que nós vivemos essas duas vertentes, a realidade e a verdade. Quando nós falamos a verdade, é a verdade da palavra de Deus. Amém? Mas nós nos deparamos todos os dias com uma realidade. Não é verdade? Todos nós, antes de Cristo, vivíamos em uma realidade, que era... Qual era essa realidade que todos nós vivíamos antes de Cristo Jesus? Antes de nascermos de novo, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A nossa realidade era que nós éramos mortos, espiritualmente falando, tínhamos a natureza do pecado, éramos cheios de maldições, éramos miseráveis, éramos doentes, amém? E o nosso destino era o inferno. Era uma realidade que permeava a minha e a sua vida. Estávamos separados da aliança com Deus, diz a palavra lá em Efésios, das promessas, e essa era a nossa realidade. Não é verdade? Estávamos mortos por causa do pecado de Adão, por causa de um homem, diz a palavra, todos morreram, e por isso estávamos separados da comunhão com o Senhor, e o que predominava nas nossas vidas era o pecado, era a maldição, tudo aquilo que vem da parte de Satanás. Essa era a nossa realidade. Porém, foi do agrado do Senhor Deus mudar essa realidade em que vivíamos, quando Ele enviou seu Filho Jesus. Na cruz do Calvário, o Senhor mudou toda a realidade em que vivíamos pela verdade da sua palavra. Não é verdade, irmãos? No Salmo 107, versículo 20, diz que Ele nos enviou a sua palavra e nos curou. Então, essa era a nossa realidade, separados de Deus, cheios de maldição, de enfermidade, não tínhamos esperança, estávamos destinados para o inferno. Era a nossa realidade. Mas louvado seja Deus, foi agrado do Pai Ele mudar essa realidade pela verdade da sua palavra. Porque o Senhor não nos projetou para isso, para vivermos essa realidade contrária à sua vontade. Então, para mudar essa realidade, Ele trouxe a verdade da sua palavra. No livro de Isaías, eu gostaria que você abrisse Isaías, capítulo 53, o profeta Isaías, capítulo 53, nós podemos ver aqui o profeta Isaías
relatando o momento de Jesus na cruz do Calvário, né? Essa passagem conhecida de todos nós, Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, diz assim: No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgávamos culpados e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Versículo 5. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos proporciona a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Amém? Então, o profeta Isaías, em um tom profético, ele relata justamente tudo aquilo que anos mais tarde iria acontecer, quando Deus Pai enviou seu Filho Jesus. Agora, quem é Jesus? A Bíblia nos ensina que Jesus é o Verbo. O que é o Verbo? É a palavra. O Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Amém? Certa feita, quando Jesus estava aqui na terra desempenhando o seu ministério, ele foi indagado por um dos seus discípulos chamado Tomé. Tomé, lá em João capítulo 14, versículo 6, João 14, versículo 6, abra por favor lá em João 14, versículo 6, diz assim: Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Versículo 6, assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, amém, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Ok, irmãos? Então, indagado por Tomé sobre para onde o Senhor iria e qual era o caminho, o Senhor Jesus declara que ele era o caminho, mas não somente o caminho, ele é a verdade e a vida. Em João 8,32 nos ensina, está escrito: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? João 8,32. Essa passagem também conhecida todos nós. Agora, nos libertará de quê? É uma pergunta. Nos libertará de toda a realidade que estivermos vivendo, como doenças, miséria, dificuldades, maldições, opressões, etc. Amém, amados? Então, a verdade vai nos libertar de toda essa realidade. Ou seja, a verdade tem poder de mudar qualquer realidade que viemos estar vivendo fora a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? Então, portanto, por meio da fé, preste bem atenção, portanto, por meio da fé e da obediência à prática a essa verdade, que é a palavra de Deus, nós podemos mudar toda a realidade que estejamos vivendo contrária à vontade de Deus para as nossas vidas, porque nós sabemos que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então existem essas duas vertentes, a realidade e a verdade da palavra do Senhor. Então muitas das vezes nós estamos vivendo uma realidade que é contrária à vontade de Deus para as nossas vidas. Então, para isso, ele nos enviou a verdade, que é a sua palavra. Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, para transformar toda a realidade que vivemos pela verdade da sua palavra, segundo a vontade do Senhor. Amém? No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 42, vá para Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 42. Vamos acompanhar essa leitura aqui, também conheci todos nós, que fala da cura da filha de Jairo e da cura da mulher que sofria de hemorragia. Amém, amados? Vamos lá. Marcos 5, 21 ao 42.
E retornando Jesus de barco para a outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. E estava por ali certa mulher, que havia 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pela aglomeração de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, porque dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês que a multidão te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, como muitas pessoas, consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhe questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou perto para si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Amém, irmãos? Então, nós acabamos de ler duas passagens, dois acontecimentos das Escrituras Sagradas dos tempos do nosso Senhor Jesus, quando ele esteve nessa terra. Primeiro, foi que Jesus foi solicitado por esse Jairo, que era um líder da sinagoga, porque esse Jairo estava com a filha enferma, passando mal. Então ele foi ter com Jesus, e ao chegar próximo de Jesus, a Bíblia diz que ele se prostrou e insistiu que Jesus fosse com ele à sua casa para impor as mãos e orar pela sua filha. Quando Jesus acatou aquele pedido e foi em direção à casa de Jairo, ele se deparou com outra situação, que foi a da mulher do fluxo de sangue, que, segundo a palavra, já vinha sofrendo há 12 anos. Gastou toda a sua renda com vários médicos, mas nada de melhorar, mas pelo contrário, a situação só ia piorando. Amados, nós podemos ver aqui duas pessoas que estavam vivendo uma realidade. Primeiro, Jairo era uma realidade realmente,
a sua filha estava doente, estava passando mal, muito mal, e ele foi em busca de socorro no Senhor. Era uma realidade. A mulher de fluxo de sangue também estava vivendo essa realidade. Realmente ela sofria há 12 anos com essa enfermidade em seu corpo. Porém, essas duas pessoas, elas foram em busca da verdade. Elas foram em busca do socorro no Senhor Jesus, que é a verdade, que é a palavra, o verbo de Deus. Amém? Então, quando eles foram em busca do socorro do Senhor, crendo que o Senhor era a solução das suas vidas, independentemente se a situação se agravou, como foi o caso da filha de Jairo, que quando ele saiu da sua casa, ele a deixou doente, mas quando estava retornando com Jesus, eles foram parados no meio do caminho e com a triste notícia que a sua filha piorou, agravou a situação ao ponto que chegou a falecer, a entrar em óbito. Mas eles foram atrás da verdade para mudar aquela realidade que eles estavam vivendo. Então, tanto Jairo, como nós acabamos de ler aqui, como a mulher do fluxo de sangue, tiveram essa realidade de vida que eles estavam vivendo transformada por crer na verdade, crer em Jesus. Amém, amados? Então, essas passagens, eu costumo falar que estão registradas não para nós somente termos um conhecimento de algo histórico que aconteceu, mas é a palavra de Deus para que venhamos a crer também que se viemos a estar passando por algum tipo de situação que é uma realidade das nossas vidas, mas que é contrária à vontade de Deus, essa realidade ela pode ser transformada, como foi transformada na vida de Jairo, que teve a sua filha, o caso de ressurreição, né? Ela foi ressuscitada, como esta mulher que imediatamente foi curada daquilo que ela buscava há 12 anos, a solução nos médicos, no seu dinheiro, ela teve porque ela crê em Jesus, por ter uma atitude de fé, por crer na verdade. Os irmãos estão me entendendo? Então, essas realidades foram transformadas. Aqui nessa passagem das Escrituras, nós podemos ver duas situações, como nós falamos, de pessoas que estavam vivendo uma realidade, mas que por meio da fé, da obediência e a prática da verdade, suas vidas foram transformadas. Louvado seja Deus. Amém, amados? Assim pode acontecer comigo e com você. Mas vamos ver mais um relato na palavra do Senhor. Nós até ministramos quinta-feira passada, baseado nessa passagem. Gostaria de repetir que é a experiência que o rei Josafá teve juntamente com todo o seu povo. Então vá lá agora para 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20. Nós temos aqui a história da experiência do rei Josafá, quando chegou aos seus ouvidos que uma grande multidão estava vindo contra ele e contra todo o seu povo. Amém, amados? Então aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e 2 diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Versículo 2: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: Grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Amém? Era uma realidade a situação que o rei Josafá e todo o seu povo estava passando. Verdadeiramente uma grande multidão estava vindo contra o rei Josafá. Por um momento, ele deu crédito a essa realidade. Não era mentira aquela notícia que chegou aos ouvidos do rei. Realmente, ele estava vivendo aquela realidade. Realmente, verdadeiramente, uma grande multidão estava vindo contra ele e contra o seu reinado. A Bíblia diz no versículo 3, Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor. Então nós podemos ver aqui que por um momento ele deu crédito a essa realidade. Quando teve medo,
mas em seguida, através da busca pelo Senhor em oração, confessando a verdade, a palavra de Deus, amém, amados? Ele transformou aquela realidade que ele e todo o seu povo estavam vivendo. Louvado seja Deus. Amém? Então era uma realidade. E por um momento ele deu crédito àquela realidade que chegou aos seus ouvidos, dessa grande multidão, desse exército inumerável que estava vindo contra ele. Mas a Bíblia diz que ele também pôs a buscar o Senhor. E quando ele convocou todo o seu povo, todo o seu reinado a buscar o Senhor em oração, em jejum, e ele começa a orar ali, há uma parte da sua oração que ele começa a declarar a palavra de Deus, como nós ministramos quinta-feira passada. E esta palavra que ele declara em oração é a mesma palavra que o rei Salomão declarou quando ele construiu o templo para o Senhor e dedicou e consagrou o templo ao Senhor. Ele começa a liberar palavras ali. Então Josafá começa a repetir as mesmas palavras que está escrito lá. No versículo 9 ele diz o seguinte: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Essas palavras, quem citou elas foi o rei Salomão na sua oração de consagração do templo. Então, Josafá, quando ele vai buscar o socorro do Senhor, clamar a misericórdia do Senhor junto com o seu povo, ele cita essa parte dessa oração. Então, o que nós podemos ver aqui, irmãos, que é por meio da busca na oração, pela presença de Deus, declarando, confessando a palavra, ou seja, a verdade, nós podemos ver que aquela realidade foi transformada, não é verdade? Aquela realidade que ele estava vivendo foi transformada, porque num dado momento da sua oração, declarando a verdade que é a palavra do Senhor, daquele que foi decretado por meio do rei Salomão e que o Senhor autenticou nos céus, a Bíblia diz que o Senhor, ele ouviu conforme ele orou e atendeu e prontamente. E a Bíblia diz que o Senhor, por meio de um jovem, versículo 14 diz: então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e 3 netos de Matanias, levitas, descendentes de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: prestai atenção, todos os Judá e vós, habitantes de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Versículo 16: amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 17: não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição e ficais parados e observai o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis. Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Louvado seja o nome do Senhor. E conforme o Senhor se manifestou por meio do Espírito de profecia, se cumpriu. Todo aquele exército foi desbaratado e o rei Josafá logrou vitória. Ou seja, a realidade que ele estava vivendo naquele exato momento, quando ele se voltou para a verdade, aquela realidade foi transformada. Quantos não estão me entendendo, irmãos? Amém? Glória a Deus. É uma realidade. Nos nossos dias hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. É uma realidade ou não é essa pandemia? É. Não é verdade, irmãos? Estamos ouvindo e vendo com os nossos olhos todos os dias o que essa pandemia está fazendo no mundo, né? E agora, infelizmente, em nossa nação. Mas em nossas vidas e famílias e na vida dos nossos próximos, nós podemos transformar essa realidade
que está assolando a nossa nação e o mundo pela verdade da palavra de Deus. Sim ou não? Amém? É uma realidade? É. É uma realidade onde muitos estão saindo desempregados, até no nosso meio? É. É uma realidade que até muitos queridos, conhecidos nossos, estão sendo vitimados com esse vírus? É. Mas se nós crermos, se nós obedecermos, se nós colocarmos em prática esta verdade que é a palavra de Deus, nós podemos em nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos amigos mais próximos, mudar essa realidade pela verdade da palavra do Senhor. Amém? O que é que nos diz a verdade da palavra de Deus? Lá no Salmo 91, vai lá para Salmo 91. O que está escrito no Salmo 91? Ninguém conhece, né? Ninguém conhece o que está em Salmo 91. O que diz aqui no Salmo 91? O que a verdade nos diz em meio a essa realidade que estamos vivendo? Eu creio que os irmãos estão entendendo, amém? A intenção é que você mude qualquer realidade que você esteja vivendo, seja qual for ela, pela verdade da palavra de Deus. Principalmente se essa realidade não está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para a vida do seu próximo. Por meio da fé que Deus implantou no seu coração, por meio da sua obediência a Deus, por meio da prática desta palavra, você pode mudar, porque você vai ter o aval dos céus a seu favor. Você vai ter a manifestação de Deus, porque Deus, Ele vela para cumprir esta verdade que é a palavra dEle. Ele não é filho do homem para quem minta, ele não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele falou, Ele cumprirá. A palavra, a verdade, não pode voltar para Ele vazia, diz a palavra, mas antes faz e apraz para aquele que foi enviado. Então o que é que nos diz a verdade sobre essa realidade que nós estamos vivendo? Salmo 91, versículo 1 diz o quê? Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. A minha tradução diz assim, talvez a sua fale um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Amém? Aquele que vive na habitação. Em outras traduções, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Irmão, se você habitar e fazer morada, como nós já ministramos, já ensinamos, se você procura, vigiar com a sua vida na presença de Deus, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de santidade, uma vida de busca na oração, na meditação da palavra, separando as coisas erradas, separando as coisas vis e profanas. Você está habitando. Você está fazendo do Altíssimo a sua morada. Então a esses, diz a palavra, desfrutará sempre de proteção. Versículo 6 diz o quê? Não temas a peste, para não lermos todo, né? Não temas, versículo 6, a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem o demônio que devaste a meio-dia. Versículo 7. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um pulo para o versículo 10. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Amém, amados? Aqui o salmista está fazendo alusão a Êxodo capítulo 12, quando o Senhor estabeleceu a Páscoa, quando eles estavam para sair da terra do Egito, quando o Senhor terminou a 10ª praga, que foi a praga de mortandade, a morte dos primogênitos. O Senhor estabeleceu ali a Páscoa, pediu que eles se reunissem nas suas casas, suas famílias. Se a família fosse pequena, poderia se juntar com o vizinho, com o irmão vizinho. E ali eles imolassem um cordeiro e pegassem do sangue e colocassem nos umbrais da porta, nas vergas da janela, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar pela terra do Egito, ceifando todos os primogênitos, desde o animal até pessoas.
mas toda casa que ele visse a marca do sangue, ele não entraria. Então, o povo de Deus, em obediência a Deus por meio de Moisés, o seu profeta, eles obedeceram, creram, obedeceram e praticaram. Amém? Era uma realidade. Aquilo que estava acontecendo na terra do Egito era uma realidade. Mas só que aquela realidade não teve poder sobre o povo de Deus. Teve poder sim sobre os egípcios. Mas sobre o povo de Deus, eles puderam, por meio da fé, da obediência e da prática, transformar pela verdade da palavra que o Senhor enviou por meio de Moisés. Estão entendendo? Então ele está fazendo aqui, o salmista, alusão a esse momento. E quando ele diz aqui, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à sua tenda, amém? Eu quero colocar uma observação aqui, nesse nome tenda, significa qualquer moradia simples e temporária, como o próprio corpo humano, amém? Quando está falando de tenda aqui, não está falando da sua casa física, como foi para eles a casa física mesmo, as suas casas lá na terra do Egito. Essa tenda aqui está falando de mim, do nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Está falando do nosso corpo. Amados, nós não fomos somente lavados pelo sangue de Jesus. Quando aceitamos a Cristo Jesus, quando nascemos de novo, não fomos somente lavados dos nossos pecados, tudo aquilo que estava sobre as nossas vidas, mas nós também fomos marcados. Eu e você temos a marca do sangue do Cordeiro, amém? Portanto, essa praga de mortandade, que esse vírus não tem poder sobre as nossas vidas, se tão somente nós crermos, obedecermos e praticarmos. Verdade é que às vezes alguns Deus está permitindo, é permissão de Deus, como nós aprendemos com o apóstolo Fernando. É a questão de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor não os livrou da fornalha, mas estava com eles na fornalha e o fogo não teve poder sobre eles. É a questão de até o próprio Daniel na cova dos leões, o Senhor não livrou da cova, mas esteve com Daniel na cova dos leões, fechando a boca dos leões. Então, alguns que Deus está permitindo para um propósito, para uma experiência. Aprove a Deus as coisas. Mas eu creio, irmãos, e temos que crer nisso. Se Deus permitir, louvado seja Deus. Amém? Mas temos que crer na palavra do Senhor. Ok, amados? Eu creio que a minha vida ela é marcada pelo sangue do Cordeiro. Essa tenda que é o meu corpo não vai ser alvejado por essa praga, por esse vírus. Em nome do Senhor Jesus eu digo isso e eu declaro sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Salmos 23, versículo 1 diz o quê? O Senhor é o nosso pastor, é meu pastor e nada me faltará. Você tem que crer também na provisão do Senhor. Amém, amados? Nós vimos em Isaías 53, versículo 5, que pelas pisaduras de Jesus nós fomos, ou seja, um fato consumado, sarado. Ou seja, nós temos a guarda, nós temos a proteção, nós temos a provisão do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus, ainda que você foi demitido devido a essa situação, perdeu, entre aspas, o seu emprego, mas não se desespere, porque acima de tudo está o seu Deus, o seu Pai Celestial, que sabe do que você precisa e que se você crer e você obedecer, você vai provar do milagre do Senhor. Ainda que for preciso, Ele vai dar ordem aos corvos, como fez com Elias, para levar carne e pão para você. O sobrenatural do Senhor vai acontecer na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, queridos, transforme toda a realidade que você esteja vivendo, que está contrária à vontade de Deus para a sua vida, pela essa verdade. A verdade é a palavra de Deus. Há poder nesta palavra, porque é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Transforma em nome do Senhor Jesus. Você tem poder, você tem autoridade para transformar tudo isso por meio da sua fé, por meio da sua obediência e da prática desta palavra. Transforme toda a realidade contrária em nome do Senhor Jesus, pela verdade de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe, que Deus os guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas e glória. Amém. Graça e paz. Boa noite a todos.